palavra aos nossos corações, no nome de Jesus. Se você está pronto para a palavra, diga amém. Deus abençoe, pastor. Paz do Senhor a todos, glória a Deus. Como é maravilhoso estar aqui. Obrigado, pastor Jackson, pastora Kemi, nossos pais espirituais. Louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Paulo, pastora Marta. Graças nós damos ao Senhor pela vida de vocês. Que igreja linda, maravilhosa para se pertencer, para estar. Eu amo essa casa, eu amo essa igreja, eu amo os irmãos dessa igreja. Eu já estou nessa casa já há um bom tempo. E eu entrei aqui, eu tinha cabelo. Vocês verem o tanto de tempo que faz. E graças a Deus, não tenho vontade nenhuma de deixar essa casa. Eu até hoje participei eu fui membro de duas igrejas. A igreja que eu me converti e a catedral. Eu me converti no Brasil, eu tinha 16 anos. E lá foi um encontro com Deus que eu tive, que eu nunca mais saí, eu nunca mais deixei. Foi numa terça-feira, num culto de oração, com poucas pessoas, na igreja batista, lá da cidade de Guarulhos, lá em São Paulo. Foi um culto que tinha meia dúzia de pessoas, mas ali foi o maior dos cultos da minha vida. Eu lembro até hoje, o dia que eu chorei, o dia que eu dobrei os meus joelhos naqueles bancos de madeira, aquele piso bem gelado, né, que a gente dobrava o joelho, sentia, né, e aquele dia em diante eu nunca mais deixei ao Senhor Jesus. Eu conheci a Juliana, eu tinha 18 anos, falei para ela, olha, eu quero namorar com você. E ela falou assim para mim, então tá, então vamos orar. E nós oramos, a oração foi tão intensa, que eu vim embora para cá, e antes de vir embora para cá, eu falei para ela, eu estou indo para a Inglaterra, eu vou trabalhar 1 ano, eu vou juntar recursos para mim poder voltar, para poder casar com você, para fazer um belo de um casamento, poder vestir você bem e botar você no avião e levar você de volta comigo. Eu lembro disso, eu fiz isso. O pai dela foi me levar no aeroporto. Eu bati no ombro dele e falei, cuida dela para mim, porque daqui 1 ano eu estou voltando para casar com ela. Ele olhou para mim, é um negão forte. Ele olhou para mim e falou assim, olha, pode ter certeza que ela vai ser bem cuidada. E ele cuidou direitinho. E ela está aqui hoje, eu quero louvar Deus pela sua vida, Ju. Você é maravilhosa. Você é demais. Yes. Amém. Amém. Lucas capítulo 18. Essa é a palavra que o Senhor deu para mim. Eu fiquei pensando nela o dia inteiro. Eu fiquei pensando nela o dia inteiro. Eu fiquei orando o dia inteiro, falando, Senhor, o que o Senhor quer? Porque a vida do pastor, do homem de Deus, que faz a obra com Deus, ele tem que ser assim. Ele tem que fazer com Deus, ele tem que perguntar para Deus se é isso que o Senhor quer falar. E eu perguntei para o Senhor, falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? E o Senhor botou muito forte essa palavra no meu coração. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo número 1. Os irmãos podem acompanhar sentados mesmo, amém? Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que temia a Deus, que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tenha a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça,
para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, quem diz aqui é Jesus, eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E aqui se encerra a parábola. Ele encerra com uma pergunta, né? Geralmente se encerra com um ponto final. Aqui ele encerra com uma pergunta, né? E depois no final a gente vai saber por que ele encerra com essa pergunta. O título da minha mensagem hoje é nada mais, nada menos do que a própria mulher, a viúva persistente. A viúva persistente, ela é uma mulher com uma vulnerabilidade. Ela está no estágio de vulnerabilidade. O seu marido morreu, portanto ela se tornou viúva, e ela está sendo oprimida pelos seus adversários. A Bíblia aqui está falando, o texto bíblico fala para a gente que ela clama a esse juiz, chamado de iníquo, que a tradução do iníquo, na realidade a comparação de iníquo é injusto, esse juiz injusto, né, por justiça, e o texto bíblico narra que de tanto ela importunar ele, ela consegue, enfim, ser atendida, né? E eu já ouvi várias pregações sobre esse texto de Lucas 18, e alguns me incomodaram bastante. Algumas traduções que são feitas, algumas interpretações que são feitas, e uma delas de que Deus, Ele é o juiz e a mulher somos nós, né? E olhando para o texto, eu sinceramente não consigo ver Deus como esse juiz, e eu não consigo ver nós como igreja na posição dessa mulher, porque o juiz ele é iníquo, ele é injusto. O nosso Deus ele não é injusto, ele não é iníquo. O nosso Deus é justo. Mas esse texto ele traz para nós uma sensação de que tem alguém vivendo, experimentando algo de profunda agonia, de profunda tristeza, ou de profundo desespero, né? E olhando para esse texto, eu encontro algumas verdades dentro do contexto bíblico. Porque no contexto, quando ela fala, olha, grandes são os meus adversários, na realidade os adversários aqui é Roma. Os adversários aqui são os opressores. Os adversários aqui são aqueles que estão oprimindo o povo de Israel, que estão julgando o povo de Israel, e não só julgando, cobrando impostos altíssimos para levar aquilo que eles possuíam para Roma. Esse é o contexto bíblico. Os adversários dela aqui é o sistema político que eles estão vivendo, é a injustiça social que eles estão que ela está vivendo, é a falta de, talvez, de cuidado de alguém, é a falta de ter alguém por perto, porque aquele que era para guardar, aquele que era para proteger a casa dela, já não está mais com ela é viúva. Então, Jesus aqui, ele está usando essa história para retratar e para dar um propósito para os discípulos. E ele começa no versículo 1 e ele disse: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Presta atenção. Ele usa
a vida dessa mulher, essa história dessa mulher, para ensinar os discípulos que eles deveriam orar continuamente, que eles deveriam perseverar na oração. E eu já vi vários pregadores, já vi muita gente falando que a gente tem que seguir o exemplo dessa mulher, e que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que clamar, a gente tem que pedir, e a gente fica pedindo, a gente fica clamando, até Deus resolver dar, até Deus resolver abençoar. Enquanto Ele não me der, eu quero, e tem que dar, e tem que fazer. E quando eu não consigo, eu oro mais, eu busco mais, eu vou na madrugada, e eu continuo orando, pedindo, buscando, a mesma coisa até Ele me dar. E eu sinceramente, eu não acredito que o meu Deus seja esse tipo de Deus. Porque o meu Deus, se Ele cuida das andorinhas, se Ele cuida do campo, poderá Deus se esquecer de mim? Ele cuida de mim mesmo. Se Deus na sua onisciência, Ele sabe até mesmo aquilo que eu preciso, aquilo que eu estou necessitando, não poderá o Senhor me abençoar? Será que eu tenho que ter a graça de Deus por aquilo que eu faço, e não esperar por aquilo que Jesus já fez no Calvário? O meu Deus, Ele é o Deus que Ele se compara àquela mãe que ainda amamenta. Porventura poderá uma mãe se esquecer do filho que se amamenta? De certa forma que não, porque Deus, Ele não se esquece de nós. Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Um dos atributos de Deus é o amor gera cuidado. Deus, Ele cuida de nós, Deus está cuidando de você, Deus cuida de mim. Eu não tenho necessidade de me desesperar, eu não tenho necessidade de ficar clamando por uma coisa que eu quero, porque talvez aquilo que eu quero, talvez não seja aquilo que Deus quer. Então, para mim, se eu levar esse texto para esse lado, eu vou começar a criar um monte de crente teimoso, eu vou começar a criar um monte de gente perturbada, um monte de gente que fica de mal com Deus, que fica de mal com a igreja, que fica de mal com o irmão, porque quando pede, não acontece, se frustra. E o que eu mais vejo hoje em dia são pessoas frustradas, quando não deveriam estar frustradas. Então eu não vejo o texto dessa forma. Então, de que forma você vê o texto, pastor Daniel? Eu vejo o texto como uma oportunidade de perseverar na oração, não para a minha vontade, porque o Deus da Bíblia que eu sirvo não fala sobre a minha vontade, fala a vontade dEle. Perseverar nas coisas dEle, perseverar em fazer a vontade dEle, fazer a vontade daquele que me chamou, daquele que me criou, daquele que me chamou do ventre da minha mãe. É esse que eu tenho que perseverar, para que se cumpra a vontade dEle, porque o Evangelho não é sobre o eu, o Evangelho é sobre nós. Não é sobre você, é sobre a sua casa, é sobre a igreja, é sobre as pessoas, é sobre você também, mas é sobre nós. E quando eu tenho esse tipo de mentalidade, eu começo a entender um pouco melhor. Porque Jesus, Ele fala para eles: olha, vocês devem orar sempre e nunca desanimar. Nunca desanimar, porque se você não orar, você desanima. Nunca desanimar, porque se você não orar, você não fica persistente, você fica descrente. Tudo que você faz no reino de Deus com persistência gera crescimento, a persistência gera crescimento. Nada melhor do que ver uma pessoa cristã madura, sadia. Eu conheço irmãos que eu conheci há 15 anos atrás, eu olho para a vida deles, eu vejo a persistência. Nada melhor do que persistente. O maratonista, ele é persistente. Pessoas incríveis são persistentes. Pessoas persistentes, elas vão longe. Pessoas imaturas, elas não vão muito longe. Seja sempre amigo de quem ora, porque se esse seu amigo é um amigo de oração, você já vai começar a ver os frutos da vida dele, da casa dele, das pessoas dele, porque a oração, ela é a chave para uma vida persistente. Então, quando eu olho para Deus nesse texto, eu vejo Deus como o alfa e o ômega. O que é o alfa e o ômega?
é o princípio e o quê? E o fim. Eu não vejo, dentro das minhas considerações, eu não vejo nós na posição de usar Deus como um meio, mas eu vejo a possibilidade da gente ver Deus, enxergar Deus na sua plenitude como o princípio e como o fim de todas as coisas. Eu, na minha maturidade, naquilo que Deus tem me ensinado, e eu tenho muita coisa para aprender ainda piso na bola de montão. Se você ficar um tempo comigo, você vai perceber. Mas eu tento explicar uma coisa para os meus filhos. E lá em casa a chapa esquenta. Às vezes a gente tem umas rodadas bíblicas lá e a gente fica tempão sentado conversando e a gente aprende junto. E uma das coisas que eu falo para eles é: nunca veja Deus como um meio para você poder chegar aonde você quer chegar. Porque o que tem de gente utilizando Deus como um meio, quer que Deus seja um meio para fazer os seus próprios interesses, para fazer a sua própria vontade, quer usar Deus para enriquecer, quer usar Deus para engordar a conta bancária, quer usar Deus para conquistar casa, para conquistar carro. Eu venho como profeta de Deus aqui nessa noite falar para vocês: se você quer casa, se você quer carro, estude. Se você quer Deus, se você quer casa, estude, seja uma pessoa disciplinada, seja uma pessoa batalhadeira, trabalhe, seja uma pessoa que trabalhe, e faça isso com muito amor. Mas não utilize Deus para querer engordar e para satisfazer os seus desejos, porque Deus não é para ser utilizado como um meio. Deus, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo está nas mãos dEle, tudo é dEle, a nossa vida é dEle. É hipocrisia pedir casa, se Ele pode me dar saúde para mim trabalhar para conquistar a bendita da casa. Então para que eu vou orar para pedir casa? Eu vou orar para que Ele esteja em mim e eu esteja nele. Porque em Deus todas as coisas são possíveis. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. É hipocrisia dobrar o joelho e falar: a Deus, eu quero muito um bom trabalho. Por que é hipocrisia? Porque se eu sou filho dele, eu já vou herdar isso naturalmente. Porque Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E se a porta não se abrir, é hipocrisia ficar triste por causa dessas coisas, porque a nossa fé não está baseada nas coisas que a gente vê. Isso a gente vê. A nossa fé está baseada naquilo que a gente não vê, porque a fé está estabelecida naquilo que a gente não se vê, naquilo que a gente não está pegando, aquilo que a gente não está palpando. E Deus, quando Ele olha para a gente e vê que a gente está interessado nele, que a gente adora Ele, que a gente ama Ele, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, Ele olha para nós e fala: então tá, eu vou surpreender você então. Então tá, já que é assim, eu vou surpreender você então. Então tá, já que você vai fazer isso, então você se surpreende, porque agora eu vou comprar tua batalha, eu vou lutar suas guerras, eu vou lutar. É essa persistência, é essa persistência que eu estou falando. Jesus, quando Ele foi quando Jesus foi levado no monte do Getsêmani, a Bíblia fala que a agonia dele era tão grande. E aqui tem um princípio muito grande. A agonia dele era tão grande que ele chegava a suar gotas de sangue. E quando a agonia dele crescia, ele, diz o texto bíblico, a narrativa bíblica, de que ele intensificava na oração. Quando o texto aqui está falando de persistência, da viúva ser persistente, pensa comigo, ela é uma mulher em estado de vulnerabilidade, ela é uma mulher que ela está vivendo debaixo de um contexto de escravidão, de assolação, de domínio dos romanos, de injustiça social. Mas ela, Jesus está explicando a parábola dizendo que ela não desistiu
de clamar por justiça. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que a sua vida de persistência na oração, como a viúva persistente, ela está baseada nas suas circunstâncias atuais. O que o senhor está querendo dizer com isso? É que as suas circunstâncias é o motor que vai fazer girar esse carro para você continuar essa viagem que você está indo. Quanto mais agonia você sente durante esse processo da sua circunstância, você, dentro do seu comportamento humano, você tem algumas reações. A de Jesus foi buscar a Deus intensamente. Para alguns, quando sente agonia, eles querem o quê? Eles querem alguma coisa que tire essa agonia. Uns usam drogas, uns usam bebida, uns usam imoralidades sexuais, utiliza. Então, por quê? Por causa da agonia, porque a agonia é uma coisa que todo mundo sente, tristeza é uma coisa que todo mundo sente. E eu estou falando de vícios, mas não vamos falar nem tanto de vícios. Antigamente nós perdíamos, os nossos pais perdiam os filhos na rua. Hoje os pais estão perdendo os filhos dentro do quarto, porque os filhos começam na sua adolescente sentir essas agonias, porque sente agonia. Isso é parte da natureza humana. Quando sente essa agonia, quando sente essa tristeza que é natural, porque diga-se de passagem, todo cristão de verdade, ele vai passar pela cruz, e se você vai ter que passar pela sua cruz um dia, você vai ter que carregar ela, e você vai passar por dias maus um dia, e se você nunca passou, me dá o endereço da sua casa, eu vou lá para você orar por mim. E quanto mais agonia você tem, é a oportunidade de você ter uma vida de oração, é a oportunidade de você se chegar mais profundamente diante de Deus. Jesus está me ensinando aqui que a chave número 1 para uma persistência é uma vida profunda de oração, de intensidade na oração. É quando você olha e fala: Senhor, essa situação está me amargurando, está me chateando, mas eu quero colocar isso diante do Senhor, eu quero viver isso diante do Senhor, a minha vida está diante do Senhor. Senhor, o Senhor viu aquilo que aconteceu, o Senhor viu aquilo que fizeram contra mim, o Senhor viu. Então quando a gente pega tudo isso e pega como lenha, como combustível, para a gente se achegar diante de Deus e falar: Senhor, me ensina, o que o Senhor está querendo que eu faça diante disso? Nos momentos de mais agonia de Jesus na cruz, quando ele estava perto já de transcender, de ir aos céus, a gente sabe que ali naquele momento de mais dor, ele faz uma oração, porque a agonia gera oração, a agonia leva a oração, a tristeza não pode levar você para psiquiatra e para psicólogo a vida inteira. Não desmerecendo o trabalho dessas pessoas que fazem um trabalho excepcional, um trabalho maravilhoso, mas nós que confiamos no Senhor, ei, me escute em nome de Jesus. Além dos profissionais, você tem um Deus que pode trabalhar na sua mente, que pode trabalhar no seu coração. A constância no Evangelho, o Evangelho ele ainda é capaz de solucionar as coisas. A palavra de Deus ela é viva. Toda oração com coração contrito, quebrantado, o Senhor não desprezará, o Senhor não lançará fora. O Senhor não te lança fora, o Senhor ele te enxugará. Ele enxugará todas as lágrimas. Ele enxugará as lágrimas. Quando você for em algum lugar que você não souber falar a língua e eles derem risada de você e você se sentir constrangido, que nem eu me sinto às vezes, eu chego diante de Deus e falo: Senhor, você viu o que eles fizeram? Mas eu chego diante de Deus e eu começo a receber um bálsamo que vem diante de Deus, e eu tenho força para caminhar. Eu não penso em desistência, eu não penso em ficar para trás, porque eu utilizo as minhas agonias para ter uma vida mais perfeita diante de Deus em oração.
Segunda chave para mim ter persistência: entender a minha realidade. Meus adversários, eles rugem dia e noite querendo me tragar. Nós vivemos num mundo injusto. A Bíblia fala que nós somos como cordeiros no meio de lobos. Lobos que rugem o tempo inteiro. Lobos que se alimentam da maldade o tempo inteiro. Entender isso é ir diante do juiz injusto, desse juiz injusto. O juiz injusto é o mundo é injusto, as coisas do mundo são injustas, é muito injusto quando uns têm muito e outros não têm nada, outros passando fome, outros em miséria, é muito injusto. Se você é daqueles que fala que o mundo é justo, eu falo para você, é injusto. É injusto imigrantes terem que perder suas vidas no mar Mediterrâneo, tendo que nadar até perder o fôlego para tentar chegar nesse país. É injusto ver como a gente viu há 1 ano ou 2 anos atrás, aquele monte de imigrantes que foram mortos dentro daquele container, porque eles não abriram a ventilação do container, eles deixaram mais de 30 imigrantes que morreram dentro daquele container. É injusto, mas é injusto não é porque Deus é injusto, porque o homem é injusto, e o homem sem Deus, ele é injusto. O sistema do mundo é injusto. É por isso que quando a gente abre os nossos olhos e a gente põe o pé e a gente sai para trabalhar nesse país, a gente tem que olhar para Deus e falar: obrigado, porque aqui é menos injusto. Também é injusto, mas é menos injusto, porque tem lugares piores do que esse. Eu começo eu me sinto mal quando eu vejo alguém falando mal desse país. Eu não consigo entender. Sabe, esses dias os irmãos sabem que eu faço Uber, né? Eu perdi um pouco a minha calma. Um desses meninos entrou, né? Oh, hi bro, hi boss, né? Eles falam assim, né? Uber driver, todo mundo é boss, né? Hi boss, you're right bro. Bro? Eu sei, o que é brother, mano? Bro, né? Ele falou: where are you from, bro? Aí eu falei: where I'm from? I'm from Brazil. Você é do Brasil? Eu sei, sou do Brasil. Falou: e o que você está fazendo aqui? Ah, irmãos, eu parei o carro. Pastor Paulo, deixa eu contar essa. Eu tenho que contar. Eu não vou passar do horário, não. Eu parei o carro. Eu virei para ele: o que eu estou fazendo aqui? Eu olhei para ele. Ele falou: o que você está fazendo aqui? Assista. Eu falei: eu estou indo buscar tua mãe com sacola no mercado e eu ajudo ela até chegar na tua casa. Eu estou indo levar o teu pai no médico, porque vocês não levam os pais de vocês no médico. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou servindo esse país com o melhor que eu tenho. Está vendo esse carro que você está sentado? Esse carro é um carro que Deus me deu para me servir as pessoas com vulnerabilidade nesse país. Eu falo: ok, brother, não, it's not ok, coisa nenhuma. Você começou, você vai ter que ouvir. E depois eu vi se ele tinha me dado 5 estrelas. Ok, bro, let's go. No. Or you say sorry, or you get out of my car. Te catar? Bro. Se eu pegar a Vitória falando bro. Fala para quem está do seu lado: entenda a sua realidade. Pô, um mundo injusto pra caramba. Um monte de gente aí brincando de racismo, metendo racismo para tudo quanto é lado. Racismo, palavras duras, palavras... Então entenda essa realidade, mas entenda a realidade para transformar em combustível para perseverança em Deus. Ei, vocês não nasceram ontem.
Tem gente aqui do Equador, tem gente aqui da Colômbia, tem gente aqui do Brasil, tem gente aqui da África, mas gente que tem valor, gente que persevera, gente que precisa. O mundo pode ser injusto, mas nós somos filhos de Deus. Nós somos de Deus. Aleluias. Fica de pé para parecer que está acabando. Aleluias. E para terminar, a chave para permanecer uma vida persistente na oração é se sentir satisfeito em Deus todos os dias. Eu posso ter agonia, eu posso viver uma realidade ruim, mas eu tenho as minhas convicções e serem satisfeitos. Pastor Paul, quer uma dica? Coloca gente para cantar, gente satisfeita para cantar. Porque o melhor louvor que existe na igreja são de pessoas satisfeitas. Porque louvor que é louvor não se louva de lábios, mas se louva com a vida. Eu sou satisfeito em Deus. É você dobrar seu joelho, olhar para o céu e falar: eu sou satisfeito no Senhor. Eu sou satisfeito naquilo que o Senhor fez. Eu sou satisfeito naquilo que o Senhor faz. Eu sou satisfeito naquilo que o Senhor vai continuar fazendo. Eu sou satisfeito por morar aqui. Eu sou satisfeito. Estou até pegando, aleluia. Eu sou satisfeito. Vira para quem está do seu lado e fala: seja satisfeito. Oh, aleluias. Eu sou satisfeito. Eu sou satisfeito por essa igreja. Eu sou satisfeito pelo pastor que eu tenho. Eu sou satisfeito pelos irmãos que eu tenho. Eu sou satisfeito pelos meus colegas de trabalho que fazem um trabalho lindo. Eu sou satisfeito. Eu sou satisfeito. Eu sou satisfeito. Eu sou satisfeito porque eu tenho comida todos os dias. Eu tenho satisfeito porque eu tenho roupa para vestir todos os dias. Eu sou satisfeito porque eu tenho salvação. Eu tenho satisfeito porque eu vou morar no céu. Eu sou satisfeito porque Ele não me abandona. Eu sou satisfeito. Eu sou satisfeito. Eu sou satisfeito. E quando eu entendo que eu tenho que ser satisfeito, eu consigo contemplar o belo. Porque o pobre de espírito, ele coloca a sua fé naquilo que ele vê, e isso não é fé, ele coloca naquilo que ele vê. O satisfeito, ele coloca naquilo que ele não vê, e Deus não se vê. Por isso que em Deus está toda a plenitude. É por isso que Deus, Ele é tudo e Deus é todos. E aí eu termino. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E eu digo com certeza que sim. Porque se depender de mim, a fé vai se perpetuar na terra. Se depender de nós, a fé vai se perpetuar na terra. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a igreja. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor, nos perdoa. Senhor, nos perdoa. O Senhor não é um meio, mas o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Somos perseverantes no Senhor. Nossa vida está no Senhor. Graças te damos por tudo. Obrigado, Senhor. Tudo que tens feito, cante. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Cante. Por tudo